Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo, é o pastor Carlos Souza por aqui, gravando para vocês mais um vídeo no canal. Quero pedir que você nos acompanhe lá no nosso Instagram, tá bom? Vou deixar aqui para vocês o Instagram, esse é o endereço, @pastor Carlos Souza oficial no Instagram, tá bom? Nos acompanhem por lá, eu sempre coloco novidades lá também no Instagram, tá? Nós temos o nosso Facebook, temos também o nosso Twitter. No Twitter temos mais de 10 mil pessoas nos acompanhando no Twitter. Você pode também nos acompanhar no Twitter, tá bom? E aqui no YouTube, se você desejar, se você quiser, você pode se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha e também deixar o seu comentário, tá bom? Eu estou sentindo fortemente o desejo no meu coração, no meu intelecto, na minha mente. Estou sentindo o desejo esses dias de falar sobre a oração. Nós estamos vivendo dias em que a igreja precisa voltar a orar. Mas não é uma oração simplesmente no sentido religioso da palavra, mas a prática de verdade, a prática viva, eficaz, latente, real, de nos humilharmos de verdade diante de Deus em oração. Tem uma frase de um grande pregador, de um grande teólogo que eu gosto muito, que é do pastor Charles Randall Spurgeon. Spurgeon disse o seguinte: sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para orar. Bom, se Charles Spurgeon, ele tinha essa visão, ele tinha esse pensamento, ele tinha essa ideia de que quando Deus deseja fazer algo, ele convoca o seu povo para a oração, então a oração ela é importante. Não só Spurgeon tinha essa ideia de que Deus realizava coisas grandes e para isso desejava que o seu povo viesse a orar, viesse a clamar, viesse a buscar de verdade em oração. Mas também Hudson Taylor, que foi um grande teólogo, um grande pregador, também pensava assim. Hudson Taylor chegou a dizer um dia o seguinte: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha por nós. Hudson Taylor falando sobre a oração, sobre a comunhão com Deus, sobre a busca por Deus, sobre o clamor, sobre a humilhação, sobre esse voltar o rosto para o pó, sobre esse voltar os olhos para dentro do céu através da oração. Hudson Taylor disse o seguinte, que todos nós trabalhamos, e apenas trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. A oração, ela não é poderosa, não. A oração não é poderosa. Poderoso é o Deus que responde às nossas orações. Então nós estamos esses dias fazendo uma convocação de oração por todos os irmãos aqui no YouTube e em nossas redes sociais. Nós estamos orando para que Deus venha fazer algo extraordinário no Brasil, na Europa e no mundo todo, tá bom? E a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje é senão sobre a oração, sobre a importância de nós estarmos orando e falando com Deus. É muito importante você compreender que precisamos orar, precisamos voltar a orar, precisamos estar com esse contato direto com o nosso Deus. A oração é, se não, a base, o esteio fundamental para a intimidade do cristão com Deus, para esse relacionamento do homem com Deus. Então todo cristão deve orar, deve manter este contato, esse relacionamento com Deus através da oração. Quanto mais você ora, quanto mais você busca a Deus, mais Deus se envolve com você intimamente através da oração. Há quem diga que a oração move os céus, há quem diga que a oração move o trono de Deus, há quem diga que a oração é tão poderosa e eficaz que a oração ela é respondida imediatamente pelo Senhor. Eu acredito que a oração é poderosa, que a oração ela é eficaz, mas mais poderoso ainda é o Deus que responde às nossas orações. A oração pode tardar na sua resposta, a oração pode demorar na sua resposta, mas o cristão nunca deve desistir de orar. Temos que manter esse contato. É como se fosse o alimento, o arroz, o feijão, o alimento que você come diariamente. O café da manhã, o lanche da tarde. A oração é que nos mantém firmes, fortalecidos. Ora, durante toda a vida de Jesus, durante o seu ministério de 3 anos e meio,
Jesus, ele sempre saía para orar. Ele orava sozinho, ele orava com os seus discípulos, ele orava pelos doentes, ele orava pelos cegos, ele orava para a multiplicação de pães e peixes. Ele sempre estava envolvido com a oração. E Jesus nos ensinou como nós devemos nos comportar diante de Deus através da oração. Bom, a oração é fundamental para a nossa intimidade e relacionamento com Deus. Todo cristão que deseja ter essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, deve orar. Em primeiro lugar, é importante você compreender o seguinte, que você tem que encontrar um local, um tempo para que você possa orar. A oração não pode ser desleixada, de qualquer maneira, de qualquer jeito. É óbvio que, se você está dirigindo, você pode orar a Deus em pensamento, em palavras. Se você estiver trabalhando, você pode orar a Deus em pensamento, em palavras, porque Deus ouve a nossa oração verbal e a nossa oração em pensamentos. Mas o ideal é que você tire um tempo, é que você separe uns minutos do seu dia para que você possa orar. Isso pode ser durante a madrugada, pode ser durante a noite, pode ser pela manhã, pode ser na hora do almoço, pode ser de tarde. O importante é você ter esse devocional, esse compromisso, você separar na sua agenda de 24 horas, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o tempo que você achar necessário para que você fale com Deus. Não é porque você vai orar 1 hora ou 2 horas que Deus vai te ouvir. Às vezes você fala 2, 3 palavras em oração, Deus já te respondeu. Porque a oração, ela é poderosa, mas mais poderoso é o Deus que responde à oração. Então vejamos, primeiro, separe um local, separe um tempo para que você possa orar. E isso é ensinamento bíblico, é ensinamento devocional de Cristo. Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 até o 6 o seguinte: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, o que Jesus quer ensinar em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, é que você tem que ter um local para a oração. Você tem que tirar um tempo para a oração. A oração não pode ser algo assim rápido. Calma. A oração é um diálogo. A oração é uma troca. A oração é uma conversa de via dupla. Você fala com Deus e Deus fala com você. E é importante você compreender o seguinte: não levante os seus joelhos enquanto você não tiver certeza absoluta e plena, enquanto você não tiver convicção de que Deus te ouviu e de que Deus te respondeu. Pastor, como é que eu vou saber se Deus respondeu a minha oração ou não? A paz. Quando você orar e você sentir paz dentro de você, sabe aquela certeza, aquela confiança que a oração traz pra gente? Isso só entende quem ora. Se você é um cristão que ora, você entende o que eu estou falando. Se você é um cristão que tem intimidade com Deus, que se relaciona com Deus através da oração, você sabe do que eu estou falando. Quando você separa um tempo para orar, quando você separa um local para orar e você se derrama diante de Deus em oração, você tem a certeza ali naquele momento que Deus te ouviu, que Deus te respondeu. Aleluia! Isso é muito poderoso. Poderoso é o Deus que responde a nossas orações. A segunda coisa que é importante é a seguinte, é que você precisa compreender isso aqui. Não é pelo muito falar que Deus vai responder a sua oração. Ou seja, vãs repetições. Não é porque você está ali 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração que Deus vai responder a sua oração. Não é por muito falar, por muito verbalizar. A oração, às vezes, ela é respondida em 2, 3, 4 palavras. Olha o que está escrito em Mateus 6, versículo 7, versículo 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vô-lo pedirdes. Ou seja, o religioso, ele usa de repetições de palavras. Ele usa argumentos repetitivos em oração.
Você não precisa fazer isto. Simplesmente abra a sua boca. Simplesmente verbalize palavras. Simplesmente ore. Ore como você sabe. Ore como você aprendeu. Se na sua linguagem for melhor assim, eu vou te dizer, faça uma prece, um clamor, uma súplica, ou o que seja, verbalize uma oração, fale com Deus, é um diálogo. É um diálogo. Pastor, eu não tenho palavras para orar. Ore por você, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família. Ore pelo seu trabalho, pelos seus patrões. Ore pelo seu país. Vai orando, verbalize palavras. Pastor, eu nunca tentei orar. Tente orar hoje. Tente orar hoje. Desligue aí agora tudo, televisão, desligue tudo. Põe o seu joelho no chão e abra a boca e ore. Pastor, não posso orar de joelhos porque eu tenho problemas nos joelhos. Então se assente, ore sentado. Pastor, não consigo orar sentado porque eu tenho problema de coluna. Então deite, ore deitado. Pastor, aqui eu tenho problema na fala. Ore em pensamento. Ore em pensamento. O importante é você orar. Você sabe que na tradição judaica, os judeus, eles têm o costume de orar movendo o corpo. Quando você vai lá em Jerusalém, na Cidade Velha, no Muro das Lamentações, que é o pedaço do templo que sobrou em pé dos judeus, você vê milhares de judeus ali de preto, com chapéu na cabeça, com aquelas tiras de cabelo. Eles estão orando e se mexendo e recitando um livro, e orando e falando, orando ali, se mexendo, porque na ideia deles, a oração ela é vida. E quando você ora e se mexe, se move, a oração está tendo vida. Então o importante é você compreender isto, que Deus responde a sua oração, independente se você está em pé, sentado, deitado, andando, dirigindo, não importa. O importante é você falar com Deus, é você orar. Vou lhe dar aqui 2 ou 3 exemplos bíblicos. Por exemplo, Moisés orava em pés e Deus respondia. Elias orava de joelhos com a cabeça entre as pernas e Deus respondia. Você tem, por exemplo, Jonas que orou no ventre de um grande peixe. Não se sabe se Jonas estava deitado, em pé, de joelhos ou apertado no estômago do peixe, mas ele orou e Deus respondeu. Paulo e Silas estavam com os pés presos no tronco, ou estavam presos numa masmorra, numa prisão, e Deus respondeu a sua oração. Ou seja, não existe um local, não existe um método, não existe um jeito correto, uma posição para que você possa orar. O importante é que você ore e Deus vai responder a sua oração. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte: não murmure enquanto você ora. Existem pessoas que murmuram quando estão orando, resmungam quando estão orando. Tem pessoas que chegam até a discutir, a brigar quando estão orando. Sabe? Então não faça isto. Olha o que diz a Bíblia em João, capítulo 6, versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Você perceba que o milagre da multiplicação de pães e peixes foi tão abundante e não teve mesquinhagem. Os discípulos entregaram comida a todos que queriam, e quem queria mais, lhes davam mais. Ou seja, a oração, ela deve ser seguida de muita caridade, de muita generosidade. E o que nós aprendemos aqui, senão, são essas duas coisas. Primeiro, que a oração deve ser feita com ações de graça, ou seja, uma oração de gratidão a Deus, e jamais uma oração de murmuração. Perceba que Jesus pega os pães e os peixes e ele os abençoa. Ele dá graças a Deus por aquele alimento. Então aprenda a ser grato quando você orar. Seja grato pela sua esposa, grato pelos seus filhos, grato pelo seu casamento, grato pelas suas vestes, grato pelo calçado, pelo teu trabalho. Seja grato a Deus pela vida, pela saúde, por tudo que você tem. E após você ser grato em oração, entenda que a oração, ela deve ser tratada com muito, sabe, gracioso, bondoso, sabe, você tem que aprender a ser grato, e essa gratidão deve ser repartida, compartilhada.
Então aprenda a ser grato a Deus em oração e aprenda a ter uma vida de gratidão a Deus. Se levante da oração grato. Grato. Há quem diga que Deus responde a nossa oração de 3 maneiras. Número 1, Deus, ele ouve a oração e ele diz, não vou te dar. Número 2, Deus ouve a oração e diz, espera mais um pouco. Número 3, Deus ouve a oração e diz, eu vou te dar. Então não importa a resposta que Deus te dê em oração. Se o não, se o sim ou se o espera. Aprenda a ser grato, aprenda a ser generoso. Consegue compreender isto? A oração, ela é fundamental, ela é importante. A oração também nos mostra que nós devemos ser ousados, audaciosos enquanto a gente ora. Tem que ter autoridade. Olha o que diz a Bíblia em Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que perdides orando, crede, recebereis e tê-la-eis. Jesus disse que quando você é ousado em oração, quando você tem atitude, autoridade em oração, Deus realiza tudo o que você pede. Pastor, isso é teologia de prosperidade? Não, isso é teologia bíblica. Jesus ensinou em Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo que você pedir em oração, se você crer, será feito. Você vai receber. Então aprenda a ter ousadia quando você orar. Vai orar pelo seu esposo, vai orar pelos seus filhos, vai orar por um trabalho, por uma cura, por uma saúde. Aprenda a ser ousado, porque você está diante do Deus Todo-Poderoso. Você está diante do Deus de Elias, o Deus que responde com fogo. Você está diante do Deus de Moisés, que deu alimento para o povo comer no deserto, deu água para o povo beber no deserto, o Deus que abriu o mar vermelho. Então, quando você for orar, seja ousado em oração. Seja ousado na hora de orar. Se você pode pedir uma BMW, você vai pedir um Fusca para quê? Se você sabe que Deus é poderoso para te dar, peça, seja ousado. O problema é que as pessoas são tímidas diante de Deus. Tímidas. Você vê que quando os discípulos estavam no mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, Jesus veio andando sobre as águas e já era meia-noite, e os discípulos ficaram com medo, pensando que era um fantasma. E Pedro foi ousado, tomou a frente e falou, peraí, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir falar com o Senhor sobre as águas. Jesus disse, vem, e Pedro andou sobre as águas. Jesus achou ousado a sua atitude. Jesus encontrou em Pedro ali a autoridade, a audácia. Só que quando ele duvidou, ele afundou. E Jesus então teve que socorrê-lo. Então perceba que a ousadia em oração, ela é poderosa. Então não tenha medo de orar para Deus te dar um carro, para Deus te dar uma casa, para Deus te dar um emprego bom, para Deus te dar saúde, porque tudo isso é bíblico. Antibíblico é quando você faz algo fora da palavra de Deus e diz que é bíblico. Se eu posso ser ousado em oração e pedir para Deus me dar, por que eu não posso fazê-lo? Existem pessoas que poderiam ter uma vida financeira melhor, mas não oram a Deus. Existem pessoas que podiam ter um casamento melhor, mas não oram a Deus. Existem pessoas que poderiam ter um ministério melhor, mas não oram a Deus. O segredo está na ousadia na oração. Jesus disse em Marcos 11, versículo 24, tudo que você pedir, se você crê, será feito. Você crê? Então ore com fé, ore com ousadia. Ore com ousadia, ore com fé, com audácia. Faça tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E o mais importante é o seguinte, para encerrar a palavra de hoje sobre oração, o mais importante é você orar antes de tomar qualquer decisão. Qualquer decisão que você for tomar na sua vida empresarial, sentimental, familiar, financeira, qualquer decisão que você for tomar na sua vida, faça antes orações. Faça um compromisso com Deus, coloque uma agenda, escreva tudo o que você quer fazer,
todas as decisões que você tem para tomar. E ore primeiro a Deus, para depois tomar as decisões. Não é ir buscar a palavra em igreja. Não é abrir a Bíblia e pedir uma palavra. Não é abrir uma caixinha de promessa. Não, é você intelectualmente, de maneira inteligente, você pegar todas as decisões que você tem para tomar, os compromissos que você tem para assumir, orar a Deus primeiro, para você ser dirigido nas decisões que você vai tomar. Porque que existem pessoas frustradas no casamento, na família, no trabalho, na empresa, no meio político, tem gente frustrada porque não oram antes de tomar uma decisão. Se o Bolsonaro orasse antes de escolher um ministro, os caminhos seriam melhor conduzidos. Então tem que ter inteligência, tem que saber as decisões que você vai tomar. Você tem que orar antes de tomar uma decisão. Consegue compreender o que eu estou falando? Olha o que está escrito na Bíblia, para você ter ideia. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Olha o que está escrito. E aconteceu que naqueles dias subiu um monte para orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, Lucas 6, versículo 12 e 13, mostra Jesus tomando uma decisão, que foi escolher os seus discípulos, foi escolher os seus apóstolos. Jesus só tomou essa decisão depois de orar. Ou seja, ele não saiu escolhendo o obreiro, ele não saiu escolhendo o discípulo, ele não saiu escolhendo o apóstolo, ator direito. Não, ele orou. Ele passou uma noite inteira em oração, para então ele tomar a decisão e escolher os seus apóstolos. Então é muito interessante que você, que é um pai de família, que é uma mãe de família, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você que é um obreiro, uma obreira, um empresário, um comerciante, você que está aí em busca de sucesso na vida sentimental, na vida familiar, você que quer um emprego, quer um trabalho, você que de repente quer mudar de país, você que de repente está se posicionando em alguma área, você tem que orar a Deus primeiro para depois tomar uma decisão. Vai vender um carro, comprar uma casa, fazer negócios, ore primeiro para depois tomar a decisão. Você consegue compreender isto? Nós estamos falando sobre oração e é muito importante você entender isto. Que a oração, ela não é poderosa em si. Poderoso é o Deus que responde às nossas orações. Nosso Deus, ele é onipotente. Nosso Deus é poderoso. Amém? Deus guarde você e sua família. Vamos voltar a orar, tá bom? Vamos guerrear em oração, batalhar em oração. Deus vai te abençoar muito. Até o próximo vídeo.